Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de matemática básica para o canal e levando em consideração, né, mais uma vitória para nós. Brincadeira, pessoal. Pessoal, seguindo lá, né, a sequência de matemática básica, vamos começar pelo fundamentos, né, pelo básico do básico. Já na aula anterior, se você não viu, vai lá dar uma olhada, que é muito importante para darmos continuidade, né, nessa maratona de matemática básica, né, que é adição e subtração, beleza? E pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender, dar continuidade, né, a essa sequência assim, de matemática básica. Vamos começar pelo básico do básico. E agora, nessa aula de hoje, vamos aprender olha só, né? Então nós vamos aprender sobre multiplicação, beleza, pessoal? Na aula de hoje vamos aprender sobre multiplicação. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu já falei algumas vezes e retorno falando, né? Retorno a falar sobre isso, é o seguinte, é uma coisa muito importante mesmo. Na matemática existe muito isso, é você decorar, né? Você conseguir aprender as propriedades de cada conta, né? De cada coisa da matemática. Não só da matemática básica, mas da matemática avançada, assim, né? Também, que é muito importante, pessoal, para você conseguir resolver aquela conta, entende? Algumas propriedades, como de potenciação, que ainda não se chegamos ao caso, né? Ainda não postei aulas ainda porque eu estou começando desde o básico do básico para ensinar para vocês, mas enfim, tem algumas propriedades que servem para simplificar a expressão, né? No caso, para ser mais fácil você conseguir resolver a expressão com rapidez, mas tem algumas que você só consegue resolver através daquelas propriedades, entende? Tem outras que é só para atalho mesmo, né? Para você conseguir resolvê-las mais rápido, mas tem outras que não, entende? Então é de suma importância vocês aprenderem as regras, né? No caso, as propriedades de cada expressão, né? No caso de cada parte da matemática básica. E bom, vamos lá, algumas propriedades, né? Na verdade, regras. Primeiro vamos falar sobre as regras da multiplicação, né? Que são conhecidas como regra de sinais. Ninguém conhece como regra de multiplicação. Conhecemos como regra de sinais, beleza? Que é muito importante vocês saberem, que vocês vão usar na multiplicação bastante. Então vamos lá. A primeira regra é a seguinte. A primeira regra diz que o produto de dois números com sinais iguais, o resultado será positivo, entende? E com sinais iguais, o produto será positivo. O que é produto mesmo? Relembrando, produto é a soma da multiplicação, ou seja, 7 vezes 3 é uma multiplicação, mas esse resultado aqui é o que? É o produto, ou seja, é o resultado da multiplicação entre esses dois termos aqui, beleza? Entre esses dois números. Então vamos lá. Se vocês não entenderam, calma lá que nós já vamos entender. Ó, como vocês podem ver, não existe sinal aqui. O que acontece? Quando não tem sinal, é como se fosse um positivo, beleza? Como se fosse positivo. Ou seja, 7 vezes 3 é 21. É 21, ou seja, dois sinais iguais, né? O produto de dois sinais iguais sempre vai dar positivo. Aqui, 9 vezes 3, os dois negativos, dá um resultado positivo, beleza? E aqui, a segunda regra é ao contrário, né? Sinais diferentes, o resultado sempre será negativo, beleza? Ou seja, se aqui for, ó, se aqui for positivo e aqui negativo, o que acontece? O produto será negativo. Ou seja, o produto de números, né? De números é ao contrário, né? O produto de números aqui, ó, ao contrário, os sinais sempre será negativo, iguais, positivo. Isso é bem simples de lembrar, beleza? Sinais iguais, positivo, diferentes, negativo, beleza? E pessoal, aqui temos uma observação muito importante, beleza? Isso é muito importante em todas as contas, tudo que você for aprender, beleza? Em matemática, não só básica, mas no geral, falando assim no geral, beleza? É muito importante você aprender isso aqui, você saber isso aqui, né? Os tipos de que podem ser representado a conta, como por exemplo, subtração. Subtração pode ser representada pelo negativo lá, né? Pelo tracinho, só pelo tracinho, mas tem outras como a multiplicação que pode ser representada por várias formas, e isso é muito importante você saber. Tem muita gente que sabe assim muito bem sobre multiplicação, sabe praticamente quase tudo sobre multiplicação, mas
não sabe tudo porque não sabe isso aqui, né? Que a multiplicação pode ser representada de várias formas, né? Isso é de suma importância você saber disso, né? Porque se acaso você sabe multiplicação e cai de uma forma diferente, né? É representada de uma forma diferente a multiplicação, não adianta nada. Você não vai saber respondê-la, né? Você não vai saber resolvê-la. E o que acontece? A multiplicação pode ser representada de 4 formas, beleza? Ela pode ser representada de 4 formas, 4 maneiras. Com o ponto, né? Quando aparecer esse ponto entre dois números, é multiplicação. Pode ser representada pelo x, né? Que é o mais comum, como todos sabem. Ó, o que acontece? Essas representações são em diferentes ocasiões, né? Mas pode aparecer também na mesma ocasião. O que acontece? Esse aqui é você começa a usá-la mais lá pro 8º ano, 9º ano, né? Que as expressões começam a ser mais completas, né? Mais complexas. E aqui é quando você aprende a multiplicação, né? É lá no 6º ano, 7º ano, quando você começa a aprender, você aprende dessa forma, dessa maneira aqui, né? Que é representado pelo x, mas também pode ser assim e assim. E assim também. Essas duas maneiras, essas duas aqui, ó, não é muito comum, entende? Não é muito comum de cair. Mas é bom sempre saber que isso aqui são todas multiplicações, só que representadas de forma diferente, tem por símbolos diferentes. Então isso é muito importante sabermos, beleza? Beleza, pessoal, estamos aqui agora, né, para aprender como resolver, né? Como resolver as multiplicações. E temos vários tipos, né? Assim, tem só um tipo, na verdade, de multiplicação, mas tem várias formas, né? Assim, tem multiplicação entre números inteiros e multiplicação entre números decimais, inteiros e decimais junto, né? Pode aparecer dessas 3 maneiras, né? A multiplicação, você pode efetuar a multiplicação nessas 3 maneiras. E, geralmente em concursos, a banca gosta muito de cobrar números decimais, né? Então é muito importante você aprender como fazer a multiplicação entre um número inteiro, um decimal, ou os 2 decimal e os 2 inteiro, obviamente, né? Que é o comum. Geralmente aparece 2 números inteiros, né? Mas em concurso geralmente aparece número decimais, né? Então é muito importante você aprender a efetuar a multiplicação entre números decimais, beleza? Então, sem enrolação, vamos logo. Vamos fazer a multiplicação, como eu disse para vocês. A multiplicação pode ser representada pelo um ponto. Vamos fazer a multiplicação entre 70 e 8, né? 70 vezes 8. O que nós vamos fazer? A ordem, a primeira coisa, como eu digo para vocês, a primeira coisa é organizar a conta, beleza? A primeira coisa é organizar a operação para podermos resolvê-la. E o que acontece? Aqui na multiplicação não tem problema onde você vai colocar, se é em cima ou embaixo. Sempre vai dar o mesmo valor, entende? É o mesmo, o produto é o mesmo, beleza? E eu vou estar mostrando isso para vocês, provando isso para vocês. O que acontece? Tem uma propriedade dentro da multiplicação que fala isso, beleza? Que invertendo a sequência não vai mudar o produto, beleza? Não vai mudar o resultado. Então vamos lá. 8 vezes 70. O que nós vamos fazer aqui na multiplicação? Quando tem apenas uma casa, a gente coloca, é sempre da direita para a esquerda, beleza? A gente sempre coloca da direita para a esquerda, igual a adição. Por exemplo, se aqui fosse 88 vezes 88, ó, a gente ia conseguir preencher o número, beleza? Mas como, por exemplo, 100 vezes 80, 100 vezes 80, como eu disse aqui para vocês, ó, sempre vindo da direita para a esquerda, tá bom? Não tem problema se sobrar uma casa ou 2 casas, como é o caso aqui de 8 vezes 70, tá bom? Não tem problema. Então vamos lá resolver. Eu vou estar mostrando aqui para vocês também que a sequência, né, não altera o valor. Pode ser 8 vezes 70, é a mesma coisa do que 70 vezes 8. Então vamos lá. O número de baixo, né, vai multiplicar os números de cima, entende? Ou seja, esse 8 vai multiplicar os 2 números de cima. Então vamos lá. 0, ó, sempre um número multiplicado por 0 sempre vai ser 0, beleza? O produto sempre será 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56, né? 56. Ou seja, esse é o resultado, esse é o produto, né? 560 é o resultado da multiplicação entre 70 vezes 8. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou inverter aqui para vocês verem que não vai alterar o valor. Mas é sempre bom
que acontece? Sempre quando o número for menor do que o outro, sempre colocar um número menor para baixo. Aí vai facilitar bem mais as coisas. Porque eu vou dar um exemplo, né? Colocar um número maior embaixo. 8 vezes 70. Olha, como vocês podem perceber, nossa, vai complicar muitas coisas, entende? Então é sempre mais fácil colocar o número menor embaixo e o maior em cima. Mas vai dar o mesmo resultado, ó. 0 vezes 8, 0. 7 vezes 8, 56. Ó, mesmo produto, beleza? Então a sequência não altera o valor do produto, beleza? 70 vezes 8 é a mesma coisa do que 8 vezes 70. Agora vamos efetuar aqui, né, a multiplicação entre 99 vezes 87. Como os dois têm duas casas, aí eu não preciso analisar e colocar o maior em cima, tá bom? Não tem problema daí. 99 vezes 87. Beleza. O que nós vamos fazer aqui, né? Na multiplicação sempre começa da direita para a esquerda. Como nas outras contas também, né? Como adição e subtração. Vamos fazer 7 vezes 9, que é 63. O 3 fica, né? O último número fica. O que acontece? 7 vezes 9 é 63. E esse número aqui, o último número, fica e o outro sobe, né? Como eu já falei para vocês na aula de adição e subtração, né? Isso eu já expliquei lá. Agora vamos fazer o 7 vezes 9, né? 7 vezes 9 também é 63. E o que acontece? O resultado aqui, né? No final, quando chega no final, no último número, nós vamos pega o resultado e soma, né, com o resto que ficou aqui em cima, que é 63 mais 6, que é 69. 69. Agora, pula uma casa, pode colocar qualquer símbolo aqui, né? Só pula uma casa, ou pode colocar o 0 também, que o 0 é neutro, né? Na adição ele não afeta em nada. Pula uma casa da direita para esquerda e faz agora 8 vezes 9, né? 8 vezes 9, vocês sabem, né? 72, beleza? Então vamos lá. (72), 7 vem para cá. 72 de novo. O 72, né? Resultado da multiplicação entre 8 vezes 9 é 72. E soma com esse resto aqui. 72 mais 7, 79, né? Então vamos colocar aqui 79. Agora é só fazer a adição, beleza? Agora só vamos fazer a adição entre esses dois números aqui. 3 mais 0, né? Como se tivesse um 0 aqui, é 3. 9 mais 2, 11. O último algarismo, o último número fica e o outro vai para cima. 1 mais 6, 7, né? 7 mais 9, 16. O 6 fica, 1 vai. 1 mais 7, 8. 8.613 é o produto de 99 vezes 87. Pessoal, eu tô explicando bem passo a passo aqui, né? Pra quem nunca viu isso, ou pra quem esqueceu e quer dar uma vista de novo, né? Quer dar uma olhada nesse conteúdo de novo. É um conteúdo bem simples, mas se você errar uma coisinha, cara, você já era. Você pode acertar toda a resolução de uma questão e tudo mais, fazer um bagulho muito da hora, mas se você errar uma multiplicaçãozinha, um número na multiplicação, já era, afeta o seu resultado da sua questão e já era. Você erra a questão. Então é muito importante, cara. Cada número, cada detalhe em uma questão de matemática é importante. Não só matemática, mas também outras disciplinas, né? Então, beleza. Agora vamos fazer a multiplicação entre números decimais e depois, né, respectivamente, de 7,0 vezes 88, né? Um número decimal vezes um número inteiro. Então, vamos começar com esses dois números decimais, né? Dois números decimais também é bem simples. Vai ser, como eu disse para vocês, quando o número tem casas iguais, não precisa ficar se preocupando em colocar o maior em cima. O maior em cima ou o menor embaixo, não tem problema, não vai alterar o valor. Mas colocando um número maior em cima, fica mais fácil de resolvê-lo, beleza? Então vamos lá. 7,0 vezes 8,8. Aqui, ó, bizu aqui, rapaziada. Como eu disse pra vocês, na adição e subtração é a mesma coisa. Vírgula embaixo de vírgula, beleza? Ah, mas e se fosse duas casas, como 88,0, não, 88,8 vezes 7,6. Ó, o que a gente ia fazer? Não importa.
vírgula embaixo de vírgula, beleza? Como vocês viram aqui, ó, vírgula, coloquei a vírgula embaixo da vírgula. Não importa quantas casas tem, beleza? Não tem problema. Você sempre tem que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Isso é o bizu na questão, né? Beleza? De números decimais. Multiplicação, adição, subtração, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Vai ser a mesma coisa dessa, só que agora com uma coisa, né? Uma coisa a mais, né? Que é um símbolo, que é a vírgula, que altera totalmente o valor de um número, beleza? Então vamos lá, resolver, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Como não tem mais nenhuma casa, colocamos o número inteiro. Pula uma casa da direita para a esquerda. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Beleza? Agora vamos fazer a adição. 0 mais 0, 0, né? 6 mais 0, 6. 5 mais 6, 11. O último número fica aqui e o primeiro vem para cá. 5 mais 1, 6. 6.160. Esse é o resultado da multiplicação entre 7,0 vezes 8,8, beleza? Agora vamos fazer a multiplicação, né, de 7,0 vezes 88, que é uma multiplicação entre um número decimal, com vírgula, e um número inteiro, sem a vírgula, né? 7,0 vezes 88. Ó, olha aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal, ó. O que a gente vai fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? Como o 88 não é um número decimal, ou seja, ele não tem vírgula, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Eita, caiu ali. Nós vamos colocar o 88, o número inteiro, antes da vírgula, beleza? Ou seja, o 88 vai ficar aqui, ó. 88, aí nós colocamos uma vírgula e um zero, né? Só para facilitar mais as coisas. Mas o que acontece? Esse zero aqui, zero à direita de um número com vírgula, um número decimal, não altera o seu valor, beleza? Quando, né? Bizu, como eu disse para vocês, você vai, se o número é inteiro, você vai ter que criar uma vírgula, beleza? E um número imaginário que é o zero, ou seja, vírgula embaixo de vírgula, ó. Eu boto 88, aí o 7,0 aqui, né? Aí o que eu faço? Tem que colocar uma vírgula e um zero imaginário aqui, beleza? Para nós conseguirmos resolver essa questão. Então vamos lá, multiplicando sempre o número de baixo pelo número de cima, né? Da direita para a esquerda. 0 vezes 0, 0. Todo número, já vamos ver essa propriedade, mas todo número vezes 0 é 0. Então dá mais 2 zero aqui. Pula uma casa da direita para a esquerda. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. O 5 sobe para cá. 7 vezes 8, 56. 56 mais 5, 61. Como não tem mais número para multiplicar aqui, o número vem inteiro, beleza? 0 mais 0. 6 mais 0, 6. Desce 1 porque não tem mais soma. E desce o 6 porque não tem mais soma. 616. 61.600, beleza? Então esse é o produto de 7,0 vezes 88, beleza? Então beleza, agora vamos falar sobre propriedades, beleza? Vamos estar falando sobre as propriedades, que é uma coisa muito, mas muito importante, como eu já disse pra vocês. Não adianta nada vocês saberem multiplicação, mas se vocês não sabem as propriedades, beleza? É muito importante mesmo. É a mesma coisa de o que adianta você saber acelerar um carro, mas não saber mudar a marcha. Não adianta nada, né? Então beleza, vamos lá. Existem 5 propriedades na multiplicação, beleza? A primeira propriedade é a seguinte, é a que diz que todo número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo, ou seja, é neutro. O 1 na multiplicação é um número neutro, ou seja, não tem valor nenhum, beleza? Ó, 1 vezes C é igual a C. Agora, vamos tirar, né? Tirar a álgebra. Vamos colocar 1 vezes 1, por exemplo, é igual a 1. 2 vezes 1 é igual a 2, ou seja, o número 1 na multiplicação ele não tem valor, beleza? Ele é sempre neutro, sempre vai dar o número multiplicado por 1 sempre vai dar ele mesmo, beleza? Sempre o número que está multiplicando 1. Agora tem a comutativa. A comutativa é aquela que eu disse pra vocês, que não importa a sequência na multiplicação, beleza? Igual como eu disse pra vocês, 70 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 70, beleza? Como que vocês podem ver, não importa a sequência. 80 vezes 8 é igual a 8 vezes 80, beleza? É a mesma coisa disso.
E temos agora a distributiva. Muito importante essa propriedade. Você vai usar ela mas muitas vezes mesmo. Beleza? Aparece em várias equações de primeiro grau, segundo grau e tudo mais. O que você vai fazer na distributiva? Quando aparecer um número ou não tiver sinal aqui, né, ou tiver um ponto, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse A por esse B e esse C. Você vai distribuir a multiplicação entre esses dois números entre o parênteses. Ou seja, vai ficar A vezes B mais C vezes A. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Vou estar dando um exemplo aqui para facilitar, né? Porque é um pouquinho complicado de entender realmente essa propriedade. A terceira propriedade, que é a distributiva, né? Mesma coisa isso aqui, ó. 7 vezes 8 mais 5, beleza? O que acontece? Isso aqui, nós vamos distribuir essa multiplicação, beleza? Então, vamos lá. Vai ficar 7 vezes 8 mais 7 vezes 5. 7 vezes 8, 56. 56 mais 35, beleza? É a mesma coisa do que você fazer assim, pela forma bruta. Mas é uma propriedade que vai simplificar demais a sua vida, né? Ó, 7 vezes 8 você sabe. 7 vezes 5 também você sabe. E agora se a gente fizer pela forma simples mesmo, né? A forma tradicional. 10, 8 mais 5, 13, né? 13, 7 vezes 13. Aí você ia ter que ficar fazendo a multiplicação. Então, você tem que usar sempre a propriedade, que vai simplificar muito a expressão, beleza? Então, você vai distribuir a multiplicação do número antes do parênteses para todos os números dentro do parênteses, beleza? Tem a associativa, né, que diz que se for multiplicação, não importa se for dentro do parênteses ou fora, né? A vezes B vezes C, mesma coisa do que A vezes B vezes C. Isso aqui, o que acontece? É muito importante você saber isso. E pessoal, uma coisa muito importante que não pode confundir é isso aqui, ó. Propriedade distributiva pode usar quando aqui dentro do parênteses os números estão se adicionando, é adição ou subtração. Multiplicação dentro do parênteses tem que aplicar associativa, beleza? Que é 7 vezes 8 vezes 5, beleza? E agora a próxima propriedade é a propriedade 5, que é do nulo. Que eu disse lá no começo, né? Todo número multiplicado por zero dá zero, né? Todo número multiplicado por zero é zero mesmo, não tem o que fazer. É diferente de neutro. Todo número vezes 1 dá ele mesmo, né? O número mesmo multiplicado por 1. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre multiplicação, uma aula bem completinha aí, mas um pouco rápida, né? Explicando assim meio por cima para não gastar muito tempo, né? Porque teoria, o estudo é constituído em si, pelo menos matemática, né? Assim, falando em específico, matemática é constituído por 20% teoria e 80%, né, prática, né, questão. Então essa foi a aula, muito obrigado por assistir até aqui.